Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco e Espírito Joana de Ângeles, no quinto capítulo, Significado do Ser Integral, Bases para a Autorrealização. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: Vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. Trata-se de uma proposta de desafio para seres amadurecidos, psicologicamente capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Para lograr o êxito neste tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé, essa certeza coerente que existe entre o desejar e o poder realizar, saindo do mesmismo perturbador das ambições exclusivamente de natureza material e imediata. Identificar-se com um Deus é ampliar os valores que dormem no íntimo e são desconsiderados. Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que encontra substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear o incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para avaliar as possibilidades de triunfo e empenha-se para alcançá-lo, enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade porque no íntimo assim o prefere. O ser existencial tem o seu significado relevante que necessita ser detectado e utilizado com segurança. Os seus alicerces repousam nas camadas profundas do inconsciente, as experiências do passado e nas possibilidades imensas do seu superconsciente, as conquistas que ele cumpre lograr, debatendo-se nas reminiscências do ontem e nas ambições do futuro. O ser existencial oscila entre esses dois polos que contribuem para a realização feliz ou desventurada do presente, a depender naturalmente das opções elegidas e do empenho aplicado na sua execução. Inicialmente, é lícito fazer-se uma avaliação do que são tesouros os de ordem externa e interiores, quais deles têm primazia para serem conquistados e como fazer a fim de os conseguir. O ser fisiológico preferirá os de significado e aplicação imediata, enquanto o ser psicológico analisará aqueles que têm primazia e dar-se-á conta da necessidade desses que são externos, como utilitários, e aqueles que estão internos, os permanentes. Sem abandonar os primeiros, dedicar-se-á à conquista dos mais valiosos, que são os permanentes. Nesse afã, se identificará com realidades que o fascinarão. Descobrirá que, em média, o ser humano experimenta 60.000 pensamentos por dia, o que demonstra a grandeza, a majestade da sua organização mental, descobrindo quanto é nobre aprender a utilizar desse tesouro abundante, que muitas vezes se perde em círculos de viciações mentais, malbaratando tempo e oportunidade em lamentações, queixas, pessimismo, desgaste das potências de que é constituído. Reconhecerá a necessidade de ser pessoa e não máquina, evitando o repetir-se monotonamente, sem direcionamento para frente nem para o melhor. Aplicará cada pensamento mais poderoso, de sentido profundo, de valor utilizável, na construção do seu mais adequado comportamento para a paz. Eliminará aqueles que são perturbadores e podem ser substituídos a miúde, fomentando um clima psíquico de saúde com respostas orgânicas de bem-estar. Com essa atitude mental, vencerá o medo de adoecer, de envelhecer, de ficar pobre, de enfrentar dificuldades, de morrer, pois compreenderá serem todos esses fatores perfeitamente controláveis desde que assuma a sua condição de Deus e passe a fazer tudo quanto é possível através do seu empenho pessoal. A doença é sempre acidente de percurso, jamais sendo uma realidade. Antes é um estado transitório que pode ser ultrapassado, mesmo quando se apresente com características expiatórias. Já que o ser é eterno, as manifestações orgânicas e mentais desta ou daquela natureza fazem parte da transitoriedade do mundo da forma. Não se justifica dessa maneira o medo de doenças. O envelhecimento não deve inspirar qualquer tipo de receio, porquanto a beleza de cada fase da existência corporal encontra-se na atitude interior de quem observa o mundo externo. As experiências nascem das vivências e, para poder fruí-las, é exigido o patrimônio do tempo, no que ocorre o envelhecimento do corpo e o amadurecimento do espírito. A verdadeira pobreza é interior.
quando se perdem as aspirações de crescimento e realização íntima. A financeira é sempre contornável, desde que o indivíduo se empenhe por superá-la. E o trabalho é assim fonte geradora de recursos externos, enquanto internamente aprimora o sentido de vida. Os verdadeiramente pobres perderam a razão de viver e entregam-se funestamente aos prazeres perturbadores, aos gozos desgastantes, aos jogos da ilusão cansativa. E a morte, a grande devoradora da vida, desmistifica-se e já não inspira qualquer receio, porque ela faz parte do processo existencial como forma de desenvolvimento do ser profundo, que experimenta etapa a etapa novos mecanismos de elevação. O processo de envelhecimento, por ser portador de muita beleza, é lento biologicamente, bem elaborado, proporcionando o tesouro da sabedoria em forma de discernimento lúcido, propiciador de harmonia íntima e de autoentrega após o ciclo da existência física. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir, desculpa, gente, com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Enquanto isso, o ser fisiológico está desfrutando das regalias, das sensações, emaranhando-se no cipoal das paixões, até ser despertado pelos choques do processo evolutivo, que podem ser as dores, as preocupações profundas, as amargas decepções, ou os maravilhosos apelos do amor pela beleza, pela necessidade de harmonia e paz. É indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. Olha, eu acredito que dentro desse contexto, né, autorrealização, a gente só consegue obter ela. A realização a gente só consegue ter se a gente tiver a autorrealização. Ou seja, não esperar nada de ninguém para você ser feliz, já começa por aí. Né? Não esperar que alguém faça por você aquilo que você é capaz de fazer, porque como Jesus disse, nós somos deuses, nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, desde que a gente evolua. Para isso, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. E a reforma íntima, ela está intimamente ligada ao campo espiritual. A reforma íntima não é você ter uma casa bonita, um carro do ano, um relógio que custa caro, uma sobrancelha nova, um cílio novo. Isso daí, tudo o que está aqui na Terra, né, as espiritualidades sempre falam isso. Tudo que está aqui a gente pode usar, a gente pode comprar, a gente pode ter. Mas não pode se apegar, porque tudo é passageiro, né? Inclusive o nosso próprio corpo. Eu vejo pessoas, eu tô ruim, gente, da rinite, eu acho, sei lá. Desculpa aí. Eu vejo pessoas se apegando tanto ao próprio corpo. No meu dia a dia, eu vejo pessoas muito vaidosas, preocupadas, com cabelo demais. A gente tem que se preocupar, lógico, não pode ser relaxado, né? Não pode ser uma Patrícia da vida. Eu, quando fico meio adoentada, eu não esquento a cabeça mesmo com cabelo, nem com nada, gente. Eu não sei se isso eu tô certo ou tô errado, mas pra mim fica em segundo plano. Não faço unha, não faço cabelo, não faço nada. Porque para mim o mais importante naquele momento, a minha prioridade é a saúde, né? Então eu tenho cuidado da minha saúde pra caramba, tenho procurado me restabelecer fisicamente, mas vejo pessoas que possuem saúde, que possuem uma vida boa financeiramente, que possuem uma família, né? Tem bastante pessoas em volta dela, mas elas deixam a família de lado para viver dentro de um salão de cabeleireiro, por vaidade, não por uma questão de cuidado. A vaidade, ela é muito perigosa, muito perigosa. Você tem que ter um termômetro do que é realmente cuidado para o que não passa de cuidado a ser vaidade. A vaidade é aquela história, você foi lá na cabeleireira, lá você mandou fazer
né? Tirar o excesso de pelinho que você tem na sobrancelha. Até aí, beleza. Desenhar aquela sobrancelha que é sua. Você tira seus pelinhos de excesso. Até aí, dentro da Bíblia, segundo os evangélicos, que eu já escutei alguns comentarem, eu não li na Bíblia, mas alguns evangélicos chegaram a comentar, citar, tem lá que a gente não pode mutilar o nosso corpo. Qualquer agressão ao nosso corpo é mutilar. Então, até tirar pelinho da sobrancelha seria mutilar. Por isso que algumas diretrizes, não sei como é que eu vou dizer, alguns segmentos dessa doutrina evangélica, né? Eles são muito rigorosos, inclusive que não pode raspar as pernas, não pode tirar pelinho da sobrancelha, não pode pintar cabelo, né? Porque para eles é você mutilar aquilo que Deus te deu em perfeição. Então você veio com uma perna só. Eles acham que você pode colocar uma perna mecânica. Não é para uma vaidade, é para uma necessidade. Agora você vai tirar o pelo da perna para quê? Não é uma vaidade? Não tem uma necessidade. Então eles são rígidos com algumas situações, né? Principalmente no campo da beleza. E assim, se eles estão levando ao pé da letra que não pode mutilar o corpo, então eles não estão totalmente errados. É a interpretação deles. Eu tenho para mim que mutilar o corpo é você, por exemplo, fazer uma tatuagem, né? Por que eu falo que é mutilar o corpo uma tatuagem? Porque não é uma questão de higiene. Eu acho que a questão do pelo seria uma questão de higiene, né? Tirar o pelo da perna, debaixo do braço, uma questão de higiene. Mas a tatuagem não tem nenhum tipo de funcionalidade. Não tem. É um capricho, é uma vaidade da pessoa de querer estampar revista em quadrinhos nela. Porque começa com uma tatuagem, acha bonito, depois vai para a segunda, terceira, quarta, quando vê. E esses dias eu vi um rapaz que se converteu para a doutrina evangélica, né? Se tornou evangélico. E ele era o cara mais tatuado do Brasil, se não do mundo, não sei. Eu peguei a reportagem lá, o artigo andando na internet, não entendi direito se ele era um cara mais tatuado do Brasil ou do mundo. Enfim, todo o corpo dele era tatuado. E aí, como ele se converteu, ele não poderia se manter todo tatuado. E ele mandou retirar a tatuagem. A princípio fica um monte de mancha, né? Porque não sai tudo de uma vez. Tem que utilizar muito laser, depois vai ter que fazer cirurgia plástica, até ele voltar a ficar com a pele limpa. E o pouco que já limpou, né? Um pouco que eu falo assim, que tá todo manchado ainda, né? As figuras já saíram todas, mas fica mancha na pele. O pouco que ele já conseguiu fazer, você olha pro rosto do cara, ele é lindo. E aí eu olhei ele todo tatuado no rosto, você não vê o rosto daquela pessoa, tá completamente deformado. Então é nesse pé que eu falo que é mutilar o corpo, né? Porque se fosse você ir lá e fazer um coraçãozinho no braço e ficar só naquilo, talvez não seria um mutilar, no meu ponto de vista. Não é da doutrina, não é de lugar nenhum. Do meu, Patrícia, né? Eu penso que. Tanto é que eu demorei demais para aceitar que meu filho fizesse tatuagem. Falei para ele: deixa você crescer, deixa você amadurecer a ideia, deixa ter certeza, porque uma vez que fizer, depois custa para tirar e nunca vai sair tudo, né? Sempre uma mancha ou outra vai ficar. Você é todo bonitinho, vai manchar esse corpo para quê? Então deixa você crescer e ter certeza daquilo que você quer. E eu segurei firme até os 25 anos. Aí com 25 já não deu mais. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, faz uma escondida. Porque se você tiver que arrumar um emprego, se tiver que acontecer alguma coisa aí, depois se arrepender, pelo menos fica escondida. Aí ele fez na barriga, né? Aqui no lado aqui. Ele é todo barriga de tanquinho, aí foi lá e fez aqui. Fez um lobo, eu acho, ou uma raposa, eu acho que é lobo que ele fez. Bom, mas ficou escondido, até aí beleza. Aí depois que ele foi embora de casa, ele começou a fazer outras, né? Eu, Patrícia, não gosto, não acho certo. Eu eduquei, criei, expliquei, mas ele gosta.
E aqui está dizendo assim, que a partir do momento que o cara tem um amadurecimento do que ele quer para ele só vai se autorrealizar se ele fizer aquilo que realmente ele quer. Então não adianta a mãe ficar falando, não faça, não pode, cuidado, você vai se arrepender. Educar eu eduquei, falar todas as possibilidades do sim, do não de uma tatuagem eu falei. Mas a autorrealização dele depende dessa atitude. Ou seja, ele vai lá e faz a tatuagem e ele fica realizado, ele fica feliz. É algo momentâneo? É algo daqui da Terra? Porque tatuagem não tem lá no campo espiritual? É. Cai no campo da vaidade, do orgulho, do tipo assim, eu não podia antes e agora eu posso, porque agora eu sou dono do meu nariz, eu moro sozinho, minha mãe não vai se meter mais na minha vida? Cai. Só que vai querer explicar isso para um indivíduo de 28 anos. Não adianta. Então, só vai cair na real quando amadurecer ainda mais. Se cair. Porque tem espíritos que são imaturos várias e várias encarnações, né? Meu marido custou amadurecer. Era um molecão, apesar da idade ser igual a minha. E também tinha uma tatuagem no braço. Naquela época dele era surfista, todo mundo fazia tatuagem, ele também fez. E quase que ele não entra na polícia militar por causa disso. Porque quando perguntaram para ele, por que você fez tatuagem? Porque onde eu moro, todo mundo é surfista, todo mundo faz e eu fiz. Ou seja, eu fui no embalo, né? Aí quase que ele não entra na polícia porque ele respondeu dessa forma. Um policial não pode ser embalo, não pode ser imaturo, né? Então, conviver com pessoas o tempo todo que querem algo que está fora do que Deus deu para elas, eu convivo o tempo todo. Convivo na família, eu convivo com amigos, e cada qual é feliz da maneira que acha que deve ser. Quem sou eu hoje para falar de alguém? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não tenho que falar de ninguém. Eu não tenho que citar ninguém. Talvez eu esteja errado até dando exemplo aqui, porque se a gente aponta para alguém, com certeza o outro dedo vai estar apontando para a gente. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou falando aquilo que eu acho certo, dentro do pouco que eu conheço da doutrina e daquilo que vai me trazer felicidade real. A minha autorrealização hoje, que nem eu demorei demais para fazer a leitura, porque eu estava fazendo as lembrancinhas das crianças de evangelização. São 160 crianças que eu tenho para fazer lembrancinha. Parece ser pouco, né? Mas para quem tem as dificuldades que eu tenho, antigamente não era. Eu fazia aquilo ali em 1 hora, 2 horas, estava tudo pronto. Mas hoje é dificuldade para recortar, dificuldade para colar, né? Dificuldade para abrir saquinho, fechar saquinho, aquela coisa toda. E eu estava fazendo e agradecendo a oportunidade. Enquanto eu estava fazendo os pacotinhos, eu agradecendo a Deus e as duas moças, as duas não, as 3 moças que me permitem fazer aquelas lembrancinhas para que elas deem na evangelização que elas são responsáveis. Quando eu terminei de fazer tudo, gente, parece que eu ganhei na Mega Sena. Porque como eu tenho muita dificuldade hoje para fazer essas lembrancinhas e é algo que o meu coração gosta de fazer, eu me sinto feliz. Eu sei que é uma coisa boba, que não tem tanta importância, né? Uma bala, um pirulito. Mas eu já imagino a carinha da criança pegando aquilo lá e falando, nossa, né? O que é isso? Porque tá embaladinho, aí já vai falar, o que é isso? Aquela alegria de ter que abrir o pacotinho, né? Por mais que os anos que eu tive em sala de aula, eu sei que eles vão pegar o papel, o saquinho, vão jogar no lixo. Você fica aqui horas imprimindo papel, recortando papel, para chegar na mão deles eles rasgarem. Grande parte rasga, joga fora. Só fica com a bala, come na hora e acabou. Nem o saquinho da bala que está escrito lá Feliz Natal eles olham direito. Eu não me importo, porque eu fiquei anos fazendo isso, mais de 32 anos fazendo isso em sala de aula. Então eu sei que a molecada não dá valor para essas coisas. A embalagem, elas não dão valor, mas elas dão valor para o que está dentro da embalagem. Então, na hora que eu estava fazendo as lembrancinhas, olha como uma coisa puxa a outra, né? Enquanto eu estava fazendo as lembrancinhas, eu fiquei imaginando aquele sorriso que elas dão, geralmente, de ai, que legal, o que é isso? Né? Pelo menos isso acontece, e é geral. E eu fico imaginando o rostinho e eu fico rindo, porque criança é muito transparente. É difícil uma criança pegar um pacotinho de doce, uma cartinha, um cartãozinho e jogar fora.
Eles não fazem isso. Como eu falei, jogar fora papel, plástico, mas balinha, pirulito, eles pegam e pegam com gosto, com sorriso, como se fosse, sabe, um carro do ano. Então, eles valorizam aquilo que nós deveríamos valorizar a vida toda. Eles, as crianças valorizam porque são seres um pouco mais puros, enquanto eles estão na fase da infância. Eu tenho um monte de cartinha do meu filho dizendo que me ama. E hoje, com 28 anos, ele não quer falar comigo. Então a gente cresce e ao invés de desenvolver esse lado interior que veio lá atrás, Deus deu essa oportunidade quando nos trouxe em forma de bebê, de criança. Em vez de a gente manter essa pureza, por isso que Jesus falava, vinde a mim as criancinhas, são seres puros, de coração puro, com o seu interior puro, sem dar tanta importância, né, ao que tem, mas sim ao que é. E aí eu fiquei realizada quando eu terminei aquelas 160 lembrancinhas. Eu falei, putz, foi difícil, mas eu consegui. Eu me autorrealizei por conseguir fazer algo que já está dificultoso, mas eu consegui. Então, cada vitória daquilo que você ainda tem força para fazer te dá um gás, te dá uma alegria, te dá uma felicidade que não precisa de muito para você sentir tudo isso. Basta você superar aquilo que você está tendo dificuldade de fazer. E é o que ele coloca aqui. Você se sente um Deus. Você fala, graças a Deus, eu consegui, eu sou filha do cara. Aí, ó, quem disse que eu não ia conseguir? Né? Dá esse gás na gente. Quando a gente ainda consegue realizar algo que está dificultoso. E à medida que a gente envelhece? E aquelas pessoas que ficam preocupadas com cada fio branco que aparece? Eu pinto o cabelo uma vez por mês, agora eu tô relaxada porque eu tô ruim de saúde. Mas uma vez por mês eu vou lá e passo o loiro lá, né? Agora que já faz um tempão que eu não vou, olha como é que tá isso. Eu poderia estar aqui morrendo de vergonha e falar, não vou fazer vídeo não, porque olha a minha cara como é que tá. Mas eu me comprometi a fazer de segunda a sexta e eu quero fazer, eu quero seguir aquilo que eu me comprometi. E também, para mim, é uma autorrealização do tipo, é algo que eu pedi para Deus, me deu uma oportunidade de trabalho e a oportunidade apareceu. Então eu me realizo através do trabalho que eu faço, de trazer a leitura, um pouco de entendimento, né, o pequeno entendimento que eu tenho. Isso me deixa feliz também. Agora, as pessoas que ficam preocupadas com cada fiozinho branco que aparece, gente, elas ficam meio neuróticas. E quando não tem dinheiro para pintar o cabelo, então? E quando percebe ruga, papa, eu tô ficando papuda. Eu não tô nem aí, porque eu sei que eu tô envelhecendo, é normal. Eu não vou ficar totalmente relaxada. É uma fase, né? A questão da doença, que nem ele colocou aqui, é um período. Você vai passar algumas crises com doença. E faz parte daquilo que você criou no teu espírito. Então você tem que saber passar. A doença vai passar. O corpo vai morrer, vai ficar aqui. Mas o espírito vai sobreviver a tudo isso. Então paciência e continue. É o que a gente tem para hoje. Mas tem pessoas que no primeiro sinal de velhice, a pessoa já está se jogando na depressão, na tristeza. Porque, ai, como é que eu era linda, ai, como eu recebi elogio. Gente, se eu ficar pensando lá atrás como eu era e como eu estou, eu dou um tiro na minha cabeça, porque eu estou completamente diferente. Eu sempre fui gorda, mas uma gorda jeitosinha, bonitinha. E hoje eu não sou nem bonitinha e eu tenho consciência disso. Mas isso não me atrapalha em absolutamente nada, desde que eu continue sendo útil, porque é o que eu peço a Deus, que eu não fique inutilizada, que eu não fique deitada numa cama esperando alguém me dar banho, alguém me tirar da cama para me alimentar. Eu peço todos os dias, e talvez porque eu peço, sei lá, mais tarde pode ser que aconteça, porque eu vou precisar passar por esse medo. Esse eu tenho medo, de ficar inútil e precisar de alguém, porque é aí que veio o perigo. Quem, né? Meu dinheiro vai aguentar pagar uma cuidadora? Então, assim, são situações de insegurança que impedem a gente de ser feliz. Como é que eu vou ficar realizada em relação a isso? Quando eu tiver a certeza de que eu posso continuar me mantendo em pé, limpando minha casa, cuidando das minhas coisinhas, fazendo leitura. Eu comecei a ter um problema no maxilar aqui, eu corri no dentista.
que não é dentista, né? O cara bucomaxilar, é especialista no maxilar. Falei para ele, a única coisa que sobrou para mim agora é fazer leitura. Se isso aqui der problema, nem leitura eu faço. E aí? Tem uma piada no Os Melhores do Mundo, quem já assistiu, é bom aqueles vídeos lá. Falam um bocado de palavrão, tem umas piadas sem graça no meio, mas eles são legais. Em geral, tem umas piadas boas pra gente parar e pensar, né? Aí tem um cara lá que, poxa, desculpa, começa com o corpo, depois tira um braço dele, tira outro braço dele, tira uma perna dele, vai tirando, vai mutilando ele, chega no final, ele fala, pô, chega, eu já não tenho mais o que tirar, vai tirar o que mais aqui, né? Então eu tenho muito receio disso, já me tirou um bocado de coisa que eu fazia e que agora não consigo. E aí vai tirando até chegar no momento que eu tenho que ficar lá deitado numa cama. Então essa é uma preocupação constante que eu tenho. Mas a gente só tem essa preocupação pela falta de fé. Porque se a gente tem fé de verdade, e a minha fé é uma fé muito pequena, muito menor do que um grão de mostarda, tenho certeza disso, que a minha fé é muito pequena. Mas se ela fosse um pouquinho, né, do tamanho de um grão de mostarda que fosse, eu não teria esse medo todo de perder minha autonomia, de perder essas bênçãos, de poder fazer uma leitura, de poder fazer as lembrancinhas, de poder ir numa churrascaria comer alguma coisa com os amigos. Então, assim, o medo é a falta de fé. A autorrealização, ela só ocorre dentro de nós. O externo, tudo que você acha que você conquistou, né, um cabelo novo, um canecalon, sei lá como é que chama hoje, aplique, né, um cílio novo, um carro novo, uma casa, até mesmo um emprego com melhores condições financeiras, tudo isso é passageiro, é superficial, é material. Isso não é base para autorrealização. São momentos felizes que passam voando. Agora, a autorrealização é você lá no seu íntimo. Não depender de ninguém, não depender de nada para você ser feliz. E tá baseado na fé. Quando você tem fé, você é realmente uma pessoa feliz. Você é realmente uma pessoa realizada. Aí, se você fica falando muito de Deus, se você estuda e começa a dizer um pouco sobre Deus às pessoas, as pessoas falam, desde que ela começou a estudar, que ela só sabe falar disso agora. Mas se você está despertando para o lado espiritual, você não vai falar. Você tem que guardar as informações ainda para poder ter amigos em volta, para poder ter assuntos. Não estou dizendo que você tem que ficar falando de Deus, Jesus o tempo todo, mas tem circunstâncias que exigem que você fale no nome dele, senão para que você está estudando? E aí tem pessoas que vão te chamar de bitolado, né? Vão te chamar. Eu fico na pele dos evangélicos, eu sinto o que eles passam, porque tem muitos que falam assim, lá vai o crentinho lá, né? Lá vai o cara que só sabe falar de Jesus. Eu sei o que eles passam, os que são sérios mesmo e seguem o evangelho. E eu sempre disse isso, antes mesmo de eu entrar nessa maratona de estudo de livros, eu sempre disse que eu tinha uma admiração muito grande pelos evangélicos que seguem o evangelho. Por mais que eles sejam assim, um cabeça mais quadrada, vamos dizer, né? Mais sério, não tem muita brincadeira, não tem muito nhenhenhé, né? Por mais que eles sejam muito rigorosos, eu sempre achei lindo o fato deles falarem a palavra irmão. Não é toda religião que nós vemos pessoas praticarem e chamar o outro de irmão. Tem um rapazinho no TikTok, o Thiago, ele me chama de irmã. E o Paulo. Os dois são do TikTok. Todas as noites eles estão lá vendo os vídeos. E todas as noites eles colocam lá, boa noite, irmã. Os dois. E cada um é de um lugar diferente do outro. Eu acho tão bonito a forma que eles me tratam. E eu gosto disso. E o meu próprio irmão, é difícil eu falar para ele, meu irmão. Né? É difícil. Porque eu fui criada chamando ele pelo nome dele. Então, são coisas que você vai aprendendo. Se você não aprendeu lá atrás, não tem problema. Você pode reciclar o seu conhecimento, agregar coisas novas que te fazem bem.
E hoje eu tenho esse desejo, essa vontade de chamar as pessoas pelo nome irmão. Eu tenho essa vontade. Ainda não estou fazendo isso, mas eu tenho essa vontade porque é assim que eu sinto. Tem um que já há muito tempo a gente se conhece e ele eu já chamo de irmão há um tempo. Ele é evangélico, é o Cabo Ramsés. Vira e mexe, ele manda para mim algum vídeo que ele é musicista e ele cria músicas, ele canta músicas de cantores já famosos também, dentro do lado gospel, né? E sempre ele manda para mim alguma música no momento certo, na hora certa. Eu falo para ele que ele é um anjo de Deus na minha vida. Ele não é só um amigo, ele é um anjo mandado por Deus na minha vida. Que aí as músicas que ele manda, as coisas que ele escreve, é sempre para tocar naquela feridinha do dia e me ajudar a compreender melhor aquela passagem. E ele há muito tempo já que eu venho chamando ele de Ramsés, tem hora que eu chamo ele de Ramsés, tem hora que eu chamo ele de irmão. Porque eu tive esse impulso, essa vontade de chamar ele de irmão, porque eu sinto isso nele. Ele prega e ele age de acordo com o evangelho. E eu tenho o maior respeito em relação a isso. Não é a religião que faz a pessoa ser ou não uma pessoa séria e sintonizada com Deus. O que faz é o seu comportamento. Agora, a religião é a base. A fé que aquela religião está desenvolvendo na pessoa é a base do comportamento, das escolhas, das alegrias, da sua realização. Como eu falei aqui outro dia, como é que uma pessoa tem carro, tem casa, tem família, tem comida, tem saúde e não é feliz? O que está faltando nela? Está faltando nela justamente a essência. Está faltando nela essa base para se autorrealizar. E a base está dentro do quê? Do conhecimento espiritual. A base está gerada dentro de nós através dessa evolução espiritual, desse agregar de conhecimentos em relação ao campo espiritual. Não é a matéria que vai te trazer felicidade, é o campo espiritual. É compreender a passagem de Cristo, que já veio, que já ensinou, é compreender a passagem de outros espíritos superiores que vieram, que também já reforçaram as lições do Cristo, é compreender quem quer seguir a doutrina, os preceitos da doutrina espírita, que é a terceira revelação segundo aquilo que nós espíritas acreditamos. Então, é o campo espiritual. Quando o texto fala aqui, né, significado do ser integral, você tem a parte externa, você fica feliz porque ganha um computador, um celular, um carro, uma casa. Essa parte faz parte de você também. Mas enquanto você está na Terra. E depois que você foi embora? Você vai se matar depois de morto? Você vai estar desencarnado. Você vai se matar de novo? Depressivo? Porque tudo ficou aqui? E essas pessoas que ficam preocupadas com o fiozinho do cabelo branco, gente. Eu tô cansada de ler obras aqui dizendo sobre isso. O apego à parte material é o que faz o espírito sofrer demais. Às vezes ele sofre porque é apegado a alguém da família, às vezes ele sofre porque ele é apegado a algum bem material, uma casa, um carro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Às vezes ele é apegado ao trabalho dele, às vezes ele é apegado a um filho dele, às vezes ele é apegado ao corpo dele. E isso daí causa frustração, porque do outro lado você não vai levar nada disso. E aí você vai estar desencarnado, como eu estou brincando aqui, você vai se desencarnar de novo, você vai se matar. Não tem para onde correr. É você com você mesmo, é o seu íntimo com você. Quem é você e não o que você tem. O que você vai carregar na mala daqui para lá não é nem a roupa que você usa. Geralmente a gente desencarna com uma roupa que alguém escolhe e coloca na gente. E geralmente essa roupa nem é aquela que a gente mais gosta. Eu pedi para o meu irmão pegar uma roupa para a gente colocar no meu pai quando ele desencarnou, que não era do hábito do meu pai, uma roupa mais social. A minha mãe colocou um vestido de última hora, que não tinha roupa nenhuma dela que servisse nela. Minha mãe odiava o vestido. Então, às vezes a gente desencarna e nem a roupa que a gente utiliza aqui, nem uma camisetinha dessas que tanto eu amo, eu vou poder colocar. Então, vamos usar mesmo pra caramba enquanto estiver aqui, porque do outro lado a gente não sabe se vai conseguir ou não. O meu marido se apresentou para mim num desdobramento que eu tive, com uma blusa de moletom azul que ele tinha, que não tinha estampa, e que ele gostava daquela blusa.
Eu falei, filho da mamãe, ele conseguiu. Porque a gente materializa no perispírito a roupa que a gente quer utilizar. Ele já teve essa alegria de poder se identificar da forma que ele acha que é mais conveniente e que ele gosta. Mas tem espírito que fica de camisolão no plano espiritual por um bom tempo, até ele amadurecer, até ele entender, desapegar e poder ter bônus, né? Ter direito a colocar uma roupa que ele goste ou escolher uma outra lá no campo espiritual. Tá certo? Então, as nossas verdadeiras conquistas tá lá dentro. E elas é que são base para nossa autorrealização. Não vamos deixar isso de lado nunca, né? Vamos reforçar todo dia se for preciso.